Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo, eu sou professor monitor de inglês no cursinho pré-vestibular Universidade para Todos e hoje vamos ver o assunto falsos cognatos. Certo, os falsos cognatos também são conhecidos como falsos amigos e eles podem ser entendidos como palavras que são escritas de modo similar, mas que têm significados diferentes. Muitas vezes, por derivarem das mesmas línguas ancestrais, como por exemplo o latim, elas vão possuir grafias e até mesmo sons semelhantes, mas o significado vai ser diferente. Então podemos resumir no nosso contexto de língua inglesa que esses falsos cognatos vai ser o seguinte: vamos ter palavras em inglês que vai se assemelhar muito com outra palavra em português. A gente vai pensar que vai ter o mesmo significado, né? Poxa, se escreve da mesma forma praticamente, então vai ter o mesmo significado, mas na verdade vai ter outro significado, totalmente diferente. A gente vai ver exemplos daqui a pouco. Então, continuando, na língua inglesa também conhecemos esses falsos cognatos como false friends, né, os falsos amigos, e eles vão poder ser divididos em duas categorias: os puros e os eventuais. Então, agora vamos conhecê-los. Primeiro, os falsos cognatos puros, que são palavras que apresentam significados completamente diferentes para cada idioma, apesar de parecerem graficamente entre si. Então, por isso que eles são chamados de puros, pois é aquele que nos induz ao erro mesmo, porque vai se parecer bastante com alguma palavra em português, a gente vai deduzir um significado, mas quando a gente for ver no dicionário ou até no Google Tradutor, a gente vai ver que é outro significado totalmente diferente. Como, por exemplo, college. College se parece com colégio, certo? Mas, na verdade, o significado real em português vai ser faculdade. Argument, argument, o segundo exemplo daqui, parece um argumento, né? Mas não é argumento. O significado real vai ser discussão. Journal, parece jornal, né? Mas não é jornal, é diário. Tem esse exemplo também, agenda. Agenda se escreve da mesma forma que a gente escreve agenda em português, mas não significa agenda. O significado real de agenda é pauta ou discussão do dia. Então, esses são os principais falsos cognatos que nos induz ao erro. Agora vamos para os falsos cognatos eventuais. Eles vão apresentar diversos significados. E um deles pode ser semelhante entre idiomas. Tais palavras também podem ser conhecidas como polissêmicas. Então, aqui temos alguns exemplos. Stupid. Stupid. Pode ser estúpido ou pode ser burro. Vão ter diversos significados. Justice. Esse quinto exemplo que a gente trouxe aqui. Justice. Justice pode ser justiça, né? É um significado que a gente poderia deduzir. Justice parece com justiça. Mas também vai ter o significado de magistrado. O próximo exemplo. Union. Union. Union, a gente deduz, né, no português. É união. E é união. Mas também vai ter outro significado, que vai ser sindicato. Então, esses falsos cognatos eventuais vão ter diversos significados e um vai se parecer com o do português, né? Do jeito que se escreve. Mas, tá bom. E no Enem? Como é que eu posso estudar esses falsos cognatos para o Enem? E, principalmente, por que eu vou estudar esses falsos cognatos para o Enem? Por quê? Porque esses falsos cognatos podem ser uma armadilha daquelas durante a prova. Então, todo cuidado vai ser pouco na hora de fazer a leitura da prova e na hora das resoluções das questões, pois esses falsos cognatos podem pregar uma peça na gente. Então, temos aqui algumas dicas. A primeira é conhecer palavras novas, o máximo que vocês puderem. Pois conhecendo as palavras novas, a gente vai saber o significado desses falsos cognatos. A gente vai saber o significado real. Por exemplo, a gente vai saber que college não vai ser colégio, vai ser faculdade. E a segunda dica está meio que ligada à primeira, que é dedique a leitura em inglês. Não precisa ser um textão. Pode começar por frases, pode começar bem de boa,
até vocês desenvolverem, né, a aptidão de ler em inglês. A leitura é de extrema importância, pois a partir dela a gente vai conseguir fazer interpretações, a gente vai conseguir aprender palavras novas. Então, essas são minhas 2 dicas aqui para vocês ficarem craques nesses falsos cognatos e não caírem em armadilhas. Certo? Agora a hora de praticar. Eu trouxe aqui uma atividadezinha bem simples, bem de boa, que está pedindo o significado da palavra legend. Então, lendo aqui o enunciado. O que significa a palavra legend em A Sign Above the Door bore the legend No Pain, No Gain. Então, está pedindo aqui o significado da palavra legend. A gente vendo aqui, ó, legend. Legend se parece com legenda, né? Se eu acrescentasse um A depois do D, ficaria legenda. Então, será que é legenda mesmo? Não, não é legenda. A gente já sabe que se trata de um falso cognato. Então, a gente deve ter cuidado, ó. Nem sempre o que parece ser, vai ser. Então, não é legenda, por se tratar de um falso cognato. A gente, analisando em dicionários, a gente vai ver que a alternativa correta vai ser a letra B. Legend significa lenda. Então, olha o perigo. A gente poderia errar uma questão como essa pela falta de conhecimento desses falsos cognatos. A gente poderia marcar legenda, pois a grafia se parece bastante, né? Legend, legenda, mas não é. A alternativa correta seria a letra B. Legend significa lenda. Certo? E aqui eu trouxe outros exemplos de falsos cognatos. Aqui eu trouxe os mais comuns. A lista de falsos cognatos é enorme. É praticamente impossível decorá-los. Mas, como sugestão aqui, eu trouxe os 15 mais comuns. Como, por exemplo, actually. Actually. Actually significa na verdade, mas a gente pode pensar que é atualmente, porque se parece a grafia, né? Mas o significado real de actually é na verdade. O segundo exemplo é arm. Arm, que significa braço. Mas arm se parece com arma. Então, como tradução equivocada, a gente tem arma, né? Que não significa arma, significa braço. Outro exemplo que a gente pode citar é esse último, push. Push. Né? Quando a gente vai em algum banco ou alguma loja, a gente vê lá no vidro, né? Escrito push. Push. A gente pode pensar, push é push, né? Porque se parece, push, push. Mas na verdade não vai ser. Push significa empurrar. É o oposto, né? Lembra que eu falei que às vezes o significado vai ser totalmente diferente? Nesse caso aqui vai ser o oposto. Push é empurrar, não puxar, certo? Então, obrigado pela presença aqui nessa aula, certo? E dúvidas podem me chamar no meu número de WhatsApp e no meu e-mail. E aqui são algumas recomendações de sites que se trata de falsos cognatos. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês queiram conhecer mais falsos cognatos, eu indico esses sites que está aí. E obrigado pela atenção.